Boa tarde, povo. Vamos continuar com a trigonometria. O motivo e o interesse do vídeo de hoje é para introduzir e trabalhar um pedaço com o conceito de circunferência trigonométrica. Eu vou dizer muitas vezes círculo trigonométrico. Isto é fruto da formação que tive, porque circle em inglês refere-se à circunferência. E a tradução, ou o uso que foi feito no ensino em que fui formado, foi de círculo trigonométrico. Portanto, se eu disser círculo trigonométrico, estarei-me sempre a referir à circunferência trigonométrica. Então vamos lá. Circunferência trigonométrica. Bom, é relativamente simples o conceito. As suas aplicações são impressionantes. Isto facilita muito o estudo da trigonometria. É uma ferramenta, mais uma ferramenta importantíssima, sobretudo pela facilidade que vai trazer ao nosso trabalho. E então, vamos lá. Do ponto de vista estritamente técnico, a circunferência trigonométrica é simplesmente uma circunferência de raio 1 centrada na origem do referencial. Isto é, a circunferência trigonométrica é então uma circunferência de raio 1, portanto vai passar por estes 4 pontos, e é conveniente que comecem desde já. É sempre uma boa estratégia em matemática fazer desenhos. Desenhar é uma estratégia fantástica. Singapura, por exemplo, que tem o melhor sistema educativo do mundo em matemática, utiliza desde o início o desenho e, portanto, vamos traçar essa circunferência utilizando estes 4 pontos. Se marcarem mais ou menos com as distâncias certas, não fica muito difícil fazer uma circunferência aceitável. Mesmo à mão, sem a necessidade de um compasso, fica bastante bom. Então, esta circunferência trigonométrica tem raio 1. Já agora, podemos saber qual é que é o perímetro dela facilmente. O perímetro dela é aproximadamente 6,28, porque é 2π. Então, o comprimento desta linha é aproximadamente 6,28, depois dependerá da unidade. Se isto for 1 centímetro, será 6,28 centímetros. Se for 1 metro, será 6,28 metros. Se for o radiano, que é a unidade que nós trabalhamos em trigonometria, a circunferência tem 2π radianos, ou seja, 6,28, aproximadamente 6,28 radianos. Logicamente, na trigonometria, a unidade vai ser o radiano. Não vai ser o grau, já vimos porque na última... Mais ou menos começámos a entender porque no último vídeo, uma vez que com radianos ficava muito fácil, por exemplo, determinar o comprimento de um arco. O comprimento do arco AB, desde que este ângulo alfa fosse medido em radianos, este comprimento era simplesmente alfa vezes o raio da circunferência. Neste caso, na circunferência trigonométrica, ainda é mais fácil, porque como o raio é 1, então o comprimento, reparem, há exatamente uma igualdade entre alfa e L. A amplitude do ângulo alfa, correspondente ao arco AB, é exatamente o comprimento do arco AB. Identidade 1 para 1. Então quer dizer que eu podia ter pego nesta circunferência aqui, desenrolado, não é? Pegava na circunferência e começava a desenrolar. Em vez de ela estar aqui fechadinha, eu pegava nisto como se fosse uma linha, desenrolava e podia estender esta linha, não é? Esta linha começaria neste ponto A, que corresponde a 0, e acabaria, ia passando por aqui,
por aqui, com os seguintes comprimentos. Daqui até aqui é 3,14 a dividir por 2. Porquê? Porque daqui até aqui é 3,14, 6,28. Portanto, este comprimento aqui, este pedaço aqui, é aproximadamente 3,14 a dividir por 2. Porque é meio, é metade de meio círculo. Meio círculo mede 3,14. Atenção, porque o raio é 1. Isto aqui, o perímetro da circunferência, é exatamente π, não é πr, mas r igual a 1. Portanto, isto aqui 1,77. Vou deixar ficar π sobre 2. Não preciso estar a fazer arredondamentos e aproximações. Passando por este ponto até aqui, portanto, π. Então, vou deixar ficar aqui desenrolado e depois vou enrolar novamente. Então, desenrolando, esticado até aqui dá π. Depois, continuando a esticar até aqui dá π sobre 2, até aqui dá π. Rodando dá 1,5 π, π meio. Π meio é o mesmo que ter 3 meios de π. 3 meios de π. E acaba, o círculo trigonométrico, acaba onde começou, ou seja, em 0, não, já deu a volta completa, já mediu 2π, 6,28 aproximadamente. E cá está. Desenrolei esta linha, peguei esta linha, estiquei-a e fiquei com esta... E é isso mesmo que se faz. O que se costuma fazer é colocar aqui na circunferência trigonométrica essa informação. Vou retirar porque isto não tem relevância. Os lugares onde tem relevância é daqui até aqui π sobre 2, daqui até aqui π, rodando 3π sobre 2 e finalmente 2π. Curiosamente 2π coincide na mesma, porque a linha se fechou, coincide com a mesma posição de 0. Posição não é a mesma coisa. É lógico que não é a mesma coisa. Vocês sabem disso. Se tiverem um carretel e esse carretel tiver várias voltas, vocês estão na mesma posição, mas o fio tem mais fio, não é? Portanto, 0 e 2π não são a mesma coisa, mas correspondem à mesma posição do carretel. Aliás, quanto mais voltas continuarem a dar, podíamos continuar a dar voltas aqui, e 2π, 4π, 6π, 8π, por aí fora, como se fosse um fio. E, logicamente, podíamos continuar a estender e tínhamos toda a parte positiva do eixo do X correspondente à volta da circunferência. E vocês pensarão assim, alguns se calhar passou-lhes... Então e a parte negativa do eixo do X? O que é? Seriam voltas ao contrário. Ou seja, em vez de estar a fazer voltas no sentido positivo, enrolar o fio no sentido positivo, bastaria enrolar o fio no sentido negativo e, nesse caso, avançava. Só que aqui, quando rodasse, aqui não estava em 2π. Como tinha rodado no sentido negativo, aqui estaria menos 2π. Portanto, este círculo trigonométrico vai nos permitir, na trigonometria, como que trabalhar, ou seja, vai nos permitir enrolar e desenrolar. Ou seja, podemos sempre pensar num ângulo de, sei lá, de 1 radiano. Neste caso, por exemplo, 60 graus. O ângulo de 60 graus, já vimos no último vídeo, que corresponde a π sobre 3 radianos. Onde é que ele ficaria? Bom, ficaria aqui. Não é? Alguns por aqui. Portanto, π sobre 2, π sobre 3 é um pouco mais pequeno. Teríamos aqui π sobre 3. E assim sucessivamente, qualquer ângulo que vocês estão habituados a ver o ângulo nesta forma, numa forma curva, pode ser agora visto como se fosse visto. Não é visto como se fosse linha. As amplitudes do ângulo podem ser descritas de forma como se fossem uma linha. Perfeito? Isto vai permitir fazer, em particular, gráficos de funções, porque nós precisamos que o objeto da função, que é o x, esteja representado num eixo horizontal e o valor da função esteja representado num eixo vertical. Isto é excelente para tudo o que se faz em trigonometria, em especial a trigonometria avançada e as funções trigonométricas que são essenciais para fazer depois integração, por exemplo.
a antiderivação, que vocês vão aprender nos cálculos 1 e 2, sobretudo cálculo 2 do ensino superior. Em cálculo 2 precisam das funções trigonométricas para integrar raízes, por exemplo. Não fazem ideia do que eu estou a dizer. A maioria de vocês, suponho eu, ou nenhum fará. Perguntem às pessoas mais velhas, vossos irmãos, vossos pais, qual é a utilidade possível na integração das funções trigonométricas. Elas são essenciais para processos de matemática mais avançada. Sem elas, não é possível, por exemplo, aprender a integrar. E, claro, quem sabe derivar, sabe integrar, são atividades do cálculo essenciais. Portanto, estamos aqui a preparar o terreno para coisas bem mais pesadas e bem mais interessantes que virão mais tarde. Muito bem. Então isto está aqui na página 13 do vosso livro. Números reais associados aos pontos da circunferência trigonométrica e desenrolei a circunferência trigonométrica que está no início da página 14. O autor, na página 14, representa mais números, não é? Representa mais números e escreve, por exemplo, os números inteiros. Onde é que estariam os números inteiros aqui na circunferência trigonométrica? Olha, e o 1, isto é 1, não é? Portanto, o 1 está mais ou menos aqui. Onde é que estaria o 2? Bom, o 2 está algures por aqui. E o 3? O 3 está quase aqui. Não é? Porque π é 3,14. Estamos quase a chegar a π. O 4, onde é que está? Bom, o 4 estará algures por aqui. O 5, onde é que está o 4? Estou a colocar o 4 muito curto. 4, onde é que estará? Alguns por aqui. O 5, alguns por aqui. O 6, bom, o 6 já está aqui muito pertinho. O 6 já está muito pertinho do zero outra vez. Ou do 2π, neste caso, porque 2π é 6,28. Portanto, 6... E será 6 quê? Bom, 6 radianos, não é? Para ser mais simples de pensar, podiam pensar isto como um arco. 90 graus, 180, 270, 360, ou seja, 2π, π sobre 2, π, 3 meios de π e 2π radianos. Onde é que estaria, por exemplo, o 8? Olha, o 7 estaria algures por aqui, não é? O 8 estaria algures por aqui, perto do... Deixa eu ver aqui, tem o 8 representado aqui no livro. Pertinho daqui do 1. Antes ou depois do 1? Antes do 1, não é? Não, depois do 1. Antes do 2. Alguns por aqui. Estou a fazer isto. Não estou a fazer isto muito fantástico e maravilhoso. É preciso ter mais cuidado na marcação destes números. De qualquer maneira, fáceis de marcar é o 3, que fica pertinho do 3,14. O 6, que fica pertinho do 6,28. Os outros já começam a ser mais difíceis de marcar e não se marcam. Em geral, nós não estamos nada interessados nestes números que aqui estão no quadro vermelho. Nós estamos sim interessados nos que estão a preto. Porque o que estão a preto é que correspondem, como vocês viram, um radiano é uma coisa que não tem grande interesse. Se não estou em erro, um radiano era 57 graus e 13 minutos. 57 graus e 13 minutos não é nada de especial, não corresponde a nada de especial. Vocês jamais farão um exercício em que a pergunta seja qualquer coisa relacionada com o ângulo de um radiano. Sobretudo as pessoas estão interessadas com os ângulos de 90 graus, logicamente, por causa das paredes, não é? Uma parede tem que fazer com o solo. Toda a arquitetura humana é verdadeiramente fascinada, sei lá, desde as pirâmides, certamente antes das pirâmides, pelo ângulo de 90 graus. A metade, não é? A rampa de 45 graus e depois, subsidiariamente, o ângulo de 30 e o ângulo de 60. Portanto, o que realmente vai importar aqui são outros ângulos. Então vamos marcá-los. Quais são os ângulos que eu quero marcar? Eu quero marcar as referências, não é? Humanas. E, logicamente, vocês já sabem onde é que vamos cair. Vamos cair nos ângulos notáveis. Portanto, ângulos de π sobre 3, que é 60 graus. π sobre 4, 45 graus. π sobre 3, π sobre 6, aliás, 30 graus. Onde é que eles ficam? Bom, é pensar.
π sobre 3 é 1/3 de π. Ora, se π é isto tudo, 1/3 disto é partir isto em 3. Portanto, temos alguns por aqui o π sobre 3. Este pedaço aqui, isto que aqui está, mede π sobre 3. Este ângulo é marcado aqui. Já fizeram isto, não vou voltar a fazer a conversão, não é? A relação é π está para 180 graus, assim como x há de estar para 60 graus. Este vezes este vezes este, x igual a π sobre 3. Vou tentar repetir isto. Espero que tenham feito a quantidade de exercícios suficiente para isto estar bem sabido, porque caso contrário, vocês estão a perder o vosso tempo. Não me canso de repetir. Quem vê videoaula de matemática, a pensar que está a aprender matemática, é tão bobo como alguém que vê videoaula de natação e pensar que está a aprender a nadar. Não está a aprender a nadar, da mesma maneira que vocês vendo estes vídeos não estão a aprender matemática. Vocês aprendem matemática quando resolvem exercícios e quando enfrentam as dificuldades e quando não conseguem resolver exercícios é que dão saltos cognitivos, não é? É o não saber que nos faz aprender. Quando sabemos, praticamos, não é? Quando sabemos resolver um exercício, na verdade, não estamos a aprender matemática, estamos a praticar. Como um músico que pega na guitarra e começa a praticar para manter as habilidades da sua arte, as suas habilidades. Portanto, quando vocês têm dificuldades, é um momento em que evoluem. Nunca é demais repetir isso, até porque algumas pessoas parecem não resistir à ideia. Pensam que a matemática é assim tipo história, tipo geografia, em que nós fazemos uns grandes... raciocinamos e conectamos informações e tal. A matemática não é assim. A matemática precisa, como a música, como o futebol, como a dança, por aí fora, balé, precisa de prática e é no momento da prática que a coisa vai. Portanto, aqui, aceitando eu então que a quem importa este trabalho foi feito, π sobre 3 corresponde a 60 graus, π sobre 4 corresponde a 45 graus. Ora, é fácil. π sobre 4, se isto era π, só temos que dividir em 4, portanto é fácil. Tal como o 45 graus ficava aqui a meio dos 90, o π sobre 4 vai ficar aqui, não é? Lógico. A meio, exatamente a meio do arco, portanto, dividindo o arco em duas partes, este é o fácil. π sobre 3 fica um pedaço acima. π sobre 6. Ora, π sobre 6 é metade de π sobre 3, não é? π sobre 3, partido por 3, se voltar a partir por 2, fico com π sobre 6. E, portanto, vou pegar aqui no que já fiz, isto é π sobre 3, parto ao meio e tenho π sobre 6. Então, marquei os três ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Já estava marcado aqui o 0 e já estava marcado o π sobre 2. Paramos aqui? Não paramos aqui. Convém começarmos a marcar também mais alguns para a frente. E o autor do vosso livro, no exemplo 1, portanto, vamos fazer isto muitas vezes, não é? Porque sempre que os ângulos aparecerem, é instintivo, ou deve ser instintivo, fazer um círculo trigonométrico. Ou uma circunferência trigonométrica. Estou a dizer círculo trigonométrico. Fazer uma... Isto, a razão de ser, eu já disse, a razão de ser é que em inglês circunferência é circle. E trigonometric circle é muita tendência a chamar círculo trigonométrico. Não tenho que me desculpar. Não há nada a fazer. Trigonometric circle, círculo trigonométrico. Não é, mas não é. É circunferência trigonométrica. Então, no exemplo 1, o autor solicita-vos que vocês marquem mais alguns ângulos. Olhem, 2π sobre 3. Qual é que é o ângulo de 2π sobre 3? O ângulo de 2π sobre 3, ora, se π sobre 3 era 60, 2π sobre 3 é 120, não é? 2π sobre 3 é 120 graus. Onde é que fica 120 graus? É fácil. 90 mais 30, não é? 90 mais 30. Portanto, isto aqui vai ser 2π sobre 3. Reparem, se eu marquei aqui 30, aqui está mais ou menos 30. Não tenho jeito para isto. Não é assim tão ruim, mas pronto. Portanto, 2π sobre 3, 120. Mais solicitações do camarada Iesi. O povo segue o camarada Iesi. O guia das massas é o nosso Iesi. Bem, Iesi,
Próximo ângulo, 7π sobre 6. Ora bem, 7π sobre 6... não é tão fácil. Que ângulo é que será este? Eu consegui decompor isto em 6π sobre 6 mais π sobre 6, certo? Dá 7π sobre 6. Ora, 6π sobre 6 corta ao 6, portanto é π mais π sobre 6. Ora bem, π é 180 e π sobre 6 é 30, portanto é o ângulo de 210. 210 fica aqui, não é? 180 mais 40... Não, mais 30, aliás. 180 mais 30... 7π sobre 6. Dirão vocês assim, eta. Então isso não havia um jeito de fazer diferente? Claro que havia um jeito de fazer diferente. Que era converter, não é? Esta coisa que eu fiz aqui foi uma trapaça para me ajudar a pensar, mas se não soubesse, tranquilo, não é? 7π sobre 6, regra do 3. Portanto, 180 graus corresponde a π radianos. 7π sobre 6 há de corresponder a x. Não esquecer que as unidades têm que ficar debaixo umas das outras. Se aqui está π, aqui fica π. Ou se aqui está radianos, aqui está radianos. Se aqui está graus, aqui está graus. Aplicam e vem xπ igual a 180 vezes 7π sobre 6. Ora, podem dividir em ambos os lados por π. Não é? Está a multiplicar aqui deste lado, mas também está a multiplicar aqui deste. E, portanto, chegam à conclusão que x é igual a 180 vezes 7 a dividir por 6. Ok. Tenho que fazer a conta. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 1, 7 e 5, 12. 1260 a dividir por 6. Dá para dividir por 6? Dá. 1200 dá 4. 1200 a dividir por 6 dá 200. 60 a dividir por 6 dá 10. 210. Sem surpresa, não é? A regra do 3 não ia agora dar um valor diferente daquele que tínhamos obtido de uma maneira mais engenhosa, com mais engenho, com mais arte. E então, mais ângulos que o autor solicita. 4π sobre 3. Bom, já viram o que é que eu fiz com o 7π sobre 3? É lógico que vou fazer a mesma coisa com o 4π sobre 3. Então, 4π sobre 3 igual a 3π sobre 3. 3π sobre 3. Aqui havia outra maneira mais fácil de fazer. Mais π sobre 3. 3π sobre 3 é π, portanto dá π mais π sobre 3. 4π sobre 3 também podíamos pensar em 4 vezes π sobre 3. Ora, π sobre 3 é 60, 4 vezes 60, 240. Portanto, é o ângulo de 240 graus. π mais π sobre 3 é 180 mais 60. Portanto, 240 grauzinhos. Ok. 240 graus é a solicitação do camarada Iesi, conduzindo o povo para as matemáticas. Portanto, 4π sobre 3 corresponde então a 240 graus, ou seja, 180 mais 60, alguns por aqui, não é? Também não... 4π sobre 3. Então temos 0π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, π sobre 2, 2π sobre 3, π, 7π sobre 6, 4π sobre 3, 3π sobre 2, que corresponde a quê? A 3 vezes 90, que é 270 graus. 270 graus, 3π sobre 2. E o camarada pede 11π sobre 2. Até este ficou um bocado fora. 11π sobre 2 ficou um bocado fora daquilo que eu gosto, dos ângulos de referência. Todos estes são ângulos de referência, porque todos estes correspondem a um ângulo notável ou um múltiplo de um ângulo notável. Agora, um que não corresponde a nada de notável. Não corresponde? 11 sobre 2. 11 sobre 2. Boa. Eu sei lá. 11 sobre 2 dá 5,5. Ora, 5,5
vai nos obrigar a pensar. Ora, temos que ir para os números, não é? Aqui tínhamos 0. Vou dar aqui o 0 a vermelho. Aqui tínhamos meio π, não é? Portanto, 1,7. Portanto, 3,14 a dividir por 2 dá 1,5, 1,57. Aqui tínhamos o famoso 3,14, mais ou menos. Aqui 3π sobre 2, difícil esta. 3π sobre 2 é 3 vezes π, portanto 3,14 sobre 2. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. 4. 3 vezes 3, 9. A dividir por 2. Portanto, isto dá 5,21. Então, quer dizer que aqui está aproximadamente o número 5,21. Eu sempre conhecia este número por 3π sobre 2. Nem sabia, nem fazia ideia que fosse aproximadamente 5,21. Então, o que é que o autor quer? O autor quer que nós façamos o 5,5. Ora, 5,5, se aqui é 5,21, fica alguns por aqui, não é? 5,21, temos que acrescentar mais 3 décimas e temos praticamente o 5,5. Então, acrescentando, se isto aqui era 1,57, 3 décimas é um pedacinho assim pequenino. Portanto, 11 meios. Curiosamente, o autor coloca mais acima. Não, mais ou menos por aí. Por aqui, um pouco mais acima, talvez. 11 meios. Não é um ângulo de referência. De qualquer forma, podia-se perguntar qualquer coisa, não é? Podia-se perguntar qualquer coisa. Como é que eu procedi? Neste caso, peguei no 11 meios e, como sempre, passei para vírgula. E com a vírgula é mais fácil de visualizar o número que é. 5,5. Bom, finalmente, último. Não é o último. 11π sobre 6. Volta a ser um ângulo de referência. 11π sobre 6. E aqui como é que se pensa? Olhem, eu aqui penso num jeito curioso. 11π sobre 6 é quase 12π sobre 6. Portanto, estamos quase no 2π. Então, isto é o mesmo que ter 12π menos π sobre 6. E em vez de estar a compor, vou decompor 12π sobre 6 menos π sobre 6. Ou seja, 12π sobre 6 dá 2π, a volta completa. 2π é uma volta completa ao círculo, menos π sobre 6. Então, raciocinando, π sobre 6 era aquele bocadinho aqui, não é? Este bocadinho aqui. Então, quer dizer que este ângulo que o camarada Iesi nos está a pedir, isto que aqui está, era o de π sobre 6. Este que aqui está exatamente à mesma distância é a volta completa e depois anda para trás, porque tem que fazer no sentido contrário, menos π sobre 6. Portanto, camarada Iesi, o ângulo que você quer está aqui. 11π sobre 6. Ok? E finalmente, 6. 6 é quase 6,28. Ora, se 6 é quase 6,28, deve ser mais ou menos por aqui. Deve ser mais ou menos por aqui. Pertinho, pertinho já do fechar do círculo. Da circunferência, aliás. Muito bem. Na página 15 está isso como observação, que o 0 vai corresponder então à mesma posição na circunferência trigonométrica ao 2π. 0 e 2π coincidem e podíamos continuar a linha é infinita, mas neste caso, pensando em termos de círculo trigonométrico, há uma repetição e os pontos vão começar a acumular-se nos mesmos lugares com valores diferentes. Curioso aqui e vai levantar uma certa dificuldade a alguns de vocês. Muito bem. Exercícios para resolver 15, 16, 17, 18 e 19, sendo que o 18 e 19 são aplicações bem interessantes. E, viram da página, simetrias, com o que fechamos o vídeo de hoje. Não é para ser um vídeo grande, é para apresentar o círculo trigonométrico. E agora, mais uma ferramenta, utilizando pesadamente o círculo trigonométrico, e vamos precisar disto
lá mais para diante. Portanto, vamos apresentar a ferramenta e lá mais adiante voltamos a ela para ver a sua aplicação. Logicamente, o que vai acontecer à maioria de vocês é que não vão entender agora e vão entender depois, quando virem a aplicação prática. Então, vamos lá. Simetrias. Circunferência trigonométrica, simetrias. Então, se eu considerar quais são as simetrias habituais que nós consideramos no plano cartesiano. Bom, consideramos a paridade. Recordam-se, não sei, alguns de vocês foram mais afortunados, outros tiveram mais azar. Recordam-se que a função quadrática, y igual a x quadrado, nós dizíamos que ela era simétrica em relação ao eixo dos y. Estão a ver? Eixo dos y, e ela apresentava simetria. Isto é, o lado direito dela era igual ao lado esquerdo. Se vocês pegassem num x qualquer aqui, se vissem o seu irmão gêmeo com o sinal trocado deste lado, a imagem era a mesma. E dizia-se então que esta função apresentava uma simetria em relação ao eixo dos y. É lógico que podíamos pensar também em coisas simétricas. Não é uma função. Não é? Por exemplo, assim é simétrica em relação ao eixo dos x. Parte de cima é igual à parte de baixo, ou deveria ser. E ainda podemos pensar noutra simetria. A outra simetria é a simetria em relação à origem. Então, esta função, por exemplo, assim, é simétrica em relação à origem. Reparem, a origem aqui, vejam, olha, este pedaço aqui e este pedaço aqui são exatamente simétricos. Esta função é simétrica, uma hélice de navio, por exemplo, é simétrica em relação ao seu eixo, sei lá, aquelas coisas que vocês fazem na tatuagens e coisas indianas e tal. Neste caso seria o eterno retorno, a ideia de eterno retorno, que deu também, infelizmente, origem a alguns símbolos infelizes. Isto também é simétrico em relação ao eixo do x. Portanto, esta figura seria simétrica em relação à origem. Eu disse em relação ao eixo do x? Não. Simétrica em relação à origem. Não há mais nenhuma simetria. Reparem que esta aqui não é simétrica desta. Esta aqui está mais pertinho, aqui está mais longe. Aqui também não é simétrica. É assim simétrica em relação à origem. Então são as três simetrias que nós vamos explorar no círculo trigonométrico. A simetria em relação ao eixo dos y, a simetria em relação ao eixo do x e a simetria em relação à origem. Ainda há outra simetria, mas vamos ficar só com estas três. Ainda há outra simetria, que é a simetria em relação a uma reta especial que vai dar origem depois a conceitos matemáticos que provavelmente vocês nunca verão. Que não são assim tão relevantes. Mas, de qualquer forma, estas são as três, então, que vamos explorar. Estamos na página 16. Primeira simetria, então, simetria em relação ao eixo dos y. Fazer um círculo trigonométrico. Mal feito. Não esperem grandes desenhos. Então, se eu considerar este ângulo aqui, ângulo alfa, ele tem um irmão deste lado daqui. Ok? Este ângulo alfa passa uma linha aqui em cima e ele tem um irmão deste lado. Então, este é o alfa e este é o seu brother. Então, este ângulo aqui, quanto é que mede? Bom, este mede alfa radianos. E quanto é que mede este? É isso que pode responder. Pode-se responder a esta pergunta. Se este mede alfa, quanto é que mede o seu brother simétrico? Isso para pensar. Alfa, esta medida aqui, quanto é a medida do seu brother? Eu vou colocar aqui um ponto P para pensarmos. Vou chamar isto um ponto A. Vou chamar isto um ponto P e v'ou chamar isto um ponto P'.
Então, qual é a relação? Já sabemos quanto é que vale o AP. O AP mede alfa. E tudo bem. É dado. Cada caso prático, o alfa terá o seu valor. A pergunta é quanto mede o AP'? Parem o vídeo e tentem fazer sozinhos. É importante, seria interessante que conseguissem chegar à resposta. Quanto mede o AP'? Sabendo que o AP, mede alfa. Quanto mede o AP'? Este triângulo que aqui está é um triângulo isósceles. Porquê? Porque isto é um raio e isto também é um raio. Portanto, se isto é um raio e isto é um raio, estes dois lados são automaticamente iguais. Portanto, se este triângulo é isósceles, beleza. Mais alguma coisa? Esta reta que aqui está é paralela a esta. Foi construído de propósito para elas serem paralelas. Não precisamos de mais nada. Então, este ângulo que aqui está também mede alfa. Se este mede alfa, este pequenino aqui também mede alfa. Então sabemos que o brother, ou seja, a medida de AP' mais alfa completa 180. Completa π. São chamados ângulos suplementares. Então, se são ângulos suplementares, a soma deles vale π. Então, quer dizer que o brother vale π menos alfa. Então, o que esta primeira simetria nos diz é que se dois ângulos no círculo trigonométrico forem simétricos desta maneira em relação ao eixo dos y, um mede alfa e o outro mede π menos alfa. Podem ver um exemplo. Por exemplo, o ângulo 60 graus. Se o alfa for 60 graus, o seu brother é 180 menos 60, portanto 120. O ângulo de 60 graus, o ângulo simétrico no segundo quadrante, eu ainda não falei sobre isso, mas o círculo trigonométrico vai se dividir em 4 quadrantes. Este é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O círculo trigonométrico, na verdade, é que se divide em 4 quadrantes. Mas podemos pensar em circunferência trigonométrica e estes pedaços de linha. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Porquê esta orientação? Porque vamos seguir o sentido positivo, portanto, o sentido contrário aos ponteiros do relógio. Contamos assim: 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que o brother do segundo quadrante, se for deste jeito, portanto, o ângulo simétrico do outro quadrante tem uma medida de π menos alfa, pensado desta maneira. E eu sempre penso deste jeito. Sempre penso que o que lhe falta a ele para chegar a π é o mesmo que sobrou aqui no alfa ao afastar-se de 0. Um afasta-se e o outro aproxima-se na mesma quantidade. Isto é a primeira simetria. Segunda simetria. Simetria em relação ao eixo x. Então, simetria em relação ao eixo x. Página 16. Então, tentando fazer um círculo não muito ruim. Simetria em relação ao eixo x. Alfa. E o seu brother agora vai estar aqui em baixo, não é? O seu brother vai estar aqui em baixo. Portanto, este é alfa. E este é isto tudo. Certo? Mesma coisa. Portanto, este aqui era P, OP e aqui P'. Então, qual é a medida de OP? A medida de OP é alfa. Então, e quanto é que é a medida? Agora, este é OPP', não é? OPP'.
Vou só colocar aqui OPP', que é para mostrar que se eu escrever só OP', podiam pensar que era este pedaço aqui. Não, é OPP'. Ou seja, todo este que aqui está por fora. Bom, quanto é que mede este que está aqui por fora? O raciocínio é o mesmo. Se este camarada aqui era alfa, este pedacinho que lhe falta ao outro é alfa. E falta para quê? Falta para chegar a 2π. Então ela é 2π, que seria tudo, menos alfa. Não sei se este tem um nome especial. Este tipo de ângulos eu nunca vi um nome especial para eles. Os outros dois eram suplementares, quando a soma... Os ângulos é complementares quando a soma dá 90 graus, suplementares quando a soma dá 180, e não me recordo se existe, não me recordo no nome dos ângulos que se dá, cuja soma são 360 graus. Não conheço. O nome, ou não me recordo se eu uma vez o ouvi. E, finalmente, simetria em relação ao centro. Esta segunda simetria era a simetria em relação ao eixo horizontal, portanto, ao eixo do X, e agora simetria em relação ao centro. Terceiro e último tipo de simetria, página 17. Então, círculo trigonométrico. Simetria em relação ao centro. Portanto, temos aqui um ângulo alfa. E o seu brother vai estar ali, não é? Vai ser este. Portanto, alfa OP, obviamente o mesmo raciocínio. Este é o ângulo OP e este ângulo é o ângulo OP', ou o arco OP'. Quanto é que mede o OP? Já vimos que é alfa. A medida de OP é alfa, é dado, e o seu brother vai ser a medida de OPP'. Quanto vale a medida de OPP'? Como o próprio OP, reparem, podemos pensar de duas maneiras. Talvez a maneira mais... Cada um escolhe a sua. Eu sempre utilizei uma forma raciocínio, mas vocês podem utilizar outra. A forma de raciocínio que eu utilizei pessoalmente, mas eu sou um bocado esquisito, e por isso, se calhar, a maioria de vocês não vai pensar desta maneira, eu pensei que se isto aqui é alfa, isto aqui, este pedacinho aqui, se isto mede alfa, este pedacinho aqui também mede alfa. Então, o ângulo todo é π mais alfa. Portanto, a medida de OPP' é π, que é meia volta, mais alfa. Seja lá alfa o que for. Outra forma de pensar é vocês pensarem que daqui até aqui, quanto é que vai? Daqui até aqui é meia circunferência. Portanto, se pensarem, isto é meia circunferência. Olha, ele começou não aqui em P, mas sim em O. Portanto, é meia circunferência, que é π, mais alfa. Portanto, π mais alfa. Simples. E instrutivo. Isto é o fecho teórico do círculo trigonométrico. Agora vamos estar a trabalhar com ele como ferramenta de trabalho. Para fechar, fazer um exercício. Marque na circunferência, exercício 20, por exemplo. Exercício 20. Não vou fazer o exercício todo, é só um caso. Vocês depois fazem os outros casos. Então, marque na circunferência trigonométrica os pontos correspondentes a π sobre 3 e 2π sobre 3. Cite a simetria se houver. Então, exercício 20, que não é muito útil. Fácil demais. Então, π sobre 3
marque os ângulos de π sobre 3, π sobre 3 e 2π sobre 3. Ora, 2 sobre 3 é o dobro. Já agora, isto são fatias, não é? π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3. Portanto, isto é 2π sobre 3. Há alguma simetria? Ah, sim, senhor. Simetria vertical. Reparem, o que falta ao 2π sobre 3 para chegar a π é o mesmo que sobra aqui, não é? Portanto, são ângulos suplementares e, portanto, temos uma simetria vertical. Já agora, mais útil do que este exercício, isto é simplesmente trivial, mais útil do que este exercício era, por exemplo, marcar o ângulo de π sobre 3 e pedir as simetrias dele. Podia ser, marque o ângulo de π sobre 3 e indique as suas simetrias no círculo trigonométrico. Quais eram elas? Bom, uma já vimos, não é? Uma já vimos. É aqui o 2π sobre 3. Qual era a simetria então aqui? Mas havia outra aqui, não é? Havia outra aqui. E havia outra aqui. Portanto, ele apresentava três simetrias. Uma simetria em relação à vertical, 2π sobre 3. Uma simetria em relação à origem, aqui em baixo, que não sabemos. E outra simetria para aqui. Portanto, uma simetria vertical, uma simetria em relação à origem e uma simetria em relação à horizontal. Que ângulos são estes? Então, que ângulo é este? Simetria em relação à origem. O que é que viram na simetria em relação à origem? O brother era π mais alfa. Portanto, π mais π sobre 3. O ângulo simétrico em relação à origem era π, meia volta, mais alfa. Portanto, este ângulo todo que começa aqui e acaba aqui é π mais π sobre 3. Ora, π mais π sobre 3, aqui multiplicam por 3. 3π sobre 3 mais π sobre 3, 4π sobre 3. Ou seja, este ângulo que aqui está é 4π sobre 3. E este aqui, simetria em relação à horizontal. Este ângulo que aqui está ia ser 2π menos π sobre 3. Recordem que este ângulo em relação, simetria em relação à vertical, era 2π, que era a volta completa, menos o que falta aqui, porque este pedaço é o mesmo. Portanto, 2π menos π sobre 3, multiplica por 3, dá 6π sobre 3, menos π sobre 3, 5π sobre 3. 5π sobre 3. Então, as simetrias deste bacano, como dizem, usando o dialeto cigano, esse bacano, ou como os alentejanos também falam desse jeito, esse bacano, acho que é mais alentejanos do que ciganos. Então, os alentejanos, falando alentejano, esse bacano aí, π sobre 3, tem 3 bradas, tem 3 ângulos que correspondem às 3 simetrias. 2π sobre 3 no segundo quadrante, 4π sobre 3 no terceiro quadrante e 5π sobre 3 no quarto quadrante. São as 3 simetrias que correspondem a este ângulo. Na verdade, qualquer ângulo de qualquer quadrante há de ter sempre 3 simetrias e o boneco é esta estrela que vocês estão a ver aqui. Portanto, é bem instrutivo vocês resolverem os exercícios que aí estão e fazer um exercício extra que eu não sei se o autor do livro vai propor. Só por curiosidade, vou ver se ele propõe esse exercício. Eu creio que ele propõe esse exercício lá mais para diante.
Não. Era um exercício que se fazia, que era bem instrutivo, que correspondia ao antigo ensino da trigonometria. Não assim tão antigo, porque este estudo trigonométrico com circunferência trigonométrica não é uma forma antiga de trabalhar. Isto é relativamente recente, século XX, e não sei quando é que foi introduzido nos sistemas educativos, mas não foi há muito tempo. Quase certeza que os vossos avós, se estudaram no ensino médio, dificilmente terão visto o círculo trigonométrico. Não aprendiam com o círculo trigonométrico, mas posso estar errado. Então o exercício que se pode fazer é o seguinte: é pegar nos ângulos notáveis, tem que fazer isto em grande, porque eles são muitos. Então, ângulo de zero. Bom, as simetrias do ângulo de zero é fácil, não é? Em relação ao eixo vertical é ele próprio, em relação ao eixo horizontal é π. Mas, por exemplo, o ângulo notável de 30 graus, portanto, π sobre 3. Qual é a sua simetria no segundo quadrante? A sua simetria no segundo quadrante é o ângulo 5π sobre 6. Qual é a sua simetria em relação à origem? A sua simetria em relação à origem é o ângulo 7π sobre 6. E a algum momento na vossa vida, vocês vão fazer isto, quase certeza, vão provavelmente fazer mais do que uma vez durante o vosso ensino médio. Converter e saber qual é a simetria correspondente a π sobre 3. Ângulo notável, não é? Ainda falta uma. Ainda falta uma que é esta, não é? E esta simetria, não vou traçar aqui, esta simetria para este ângulo aqui é para o ângulo 11π sobre 6. Outros ângulos, eu vou deixar de carregar, senão isto fica muito carregado o desenho de tracinhos. Acabaram os tracinhos, vão ter que visualizar as simetrias. Qual é o outro a seguir? O outro a seguir é o ângulo de π sobre 4. Qual é a sua simetria deste lado? A simetria deste lado é 3π sobre 4. Portanto, a simetria no segundo quadrante, a simetria em relação à vertical, é o ângulo 3π sobre 4. Quer dizer que a metade, como é lógico, não é? A metade daqui é π sobre 4, a metade daqui corresponde a 3 quartos, não é? Porque já passaram 2 quartos mais 1 quarto. Qual é a simetria aqui em baixo? A simetria aqui em baixo é 5π sobre 4. Qual é a simetria deste lado? Também é fácil. Então é 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4, 5, 6, 7. 7π sobre 4. Ângulo notável de 60 graus. Ângulo de π sobre 3. Já vimos que o seu irmão gêmeo deste lado é 2π sobre 3. No segundo quadrante, está tortinho, mas pronto, vocês fazem melhor. Vocês são capazes de fazer melhor e fazem. Tem que estar direitinho, não é? Este pedaço aqui tem que ser igual a este pedaço aqui porque tem que estar simétrico. Não está, porque esta bola aqui está esquisita. Tinha que ser mais por fora. Mais, seu irmão gêmeo deste lado daqui. Seu irmão gêmeo deste lado daqui é o ângulo de 4π sobre 3. Seu irmão gêmeo deste lado, portanto, no primeiro quadrante, π sobre 3. No terceiro quadrante, simetria em relação à origem, ângulo de 4π sobre 3. E, finalmente, deste lado aqui, o seu brother é o ângulo de quê? 5π sobre 3. Não é? Mais 1π sobre 3. E está feito. O que é que falta? Falta coisas. Falta o zero, importantíssimo. Falta o π sobre 2, que é o 90 graus. Falta o π, não está, está cá. Π, não sei se isto vai ficar, porque o vídeo mostra mal. O vídeo mostra mal o vermelho. Eu estou a colocar a vermelho, estes valores a vermelho. Eu vou depois utilizar o azul para ficar mais carregado. Então, 0, 90π sobre 2, 180π e, finalmente, 3π sobre 2. Se estivesse melhorzinho,
era o ponto em que ela descia mais. É o ponto em que a circunferência desce mais. E pronto. Este exercício é um exercício altamente potente que todos vocês devem fazer alguma vez na vossa vida e podia ser perfeitamente já pegarem nas vossas calculadoras e fazer as conversões para perceber o que são estes ângulos, não é? Aqui este ângulo é alfa, este deste lado aqui é π menos alfa, este é π mais alfa e este é 2π menos alfa. Farão isto muitas vezes, mas mesmo muitas vezes, daqui a 15 dias, quando começarem a usar trigonometria potentemente. Porque isto é muito importante para calcular senos, cossenos e tangentes de ângulos. Feito? Portem-se bem, façam exercícios, aprendam matemática.